Olá, meus amigos, olá, minhas amigas do Legislação Integrada. Aqui quem fala é o professor Bruno Valente. Nossa conversa de hoje é sobre a edição de número 268 do Jurisprudência em Teses. O tema é Direito Autoral, quarta edição seguida acerca desse tema. Antes de começar aquele convite, se inscreve no nosso canal, seja no Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Google Podcasts ou no YouTube, e ativa o sininho para ficar sabendo sempre que tiver conteúdo. Nos segue também no Instagram, @legislação_integrada, onde todo dia tem novidade. E já aproveita para avaliar a gente com 5 estrelas no Spotify e para compartilhar com aquele amigo que tem interesse nesse tipo de conteúdo ou na sua rede social preferida e marcando a gente, tá? Não esquece. Ou ainda de mandar naquele grupo de WhatsApp que vai ter gente interessada. Tudo isso fortalece demais esse projeto e eu lhe serei eternamente grato. E, gente, eu já vou pedindo desculpa se a voz falhar ou se eu estiver falando um pouco mais baixo que o normal, um pouco mais devagar, mas eu ainda estou bem no meio de uma crise de garganta e nem era para eu estar gravando, na verdade, mas vamos aqui firme e forte que vai dar certo. Então, gente, já começo hoje com a análise conjunta de 4 teses, porque são bem semelhantes e faz todo sentido analisá-las conjuntamente. Então, bora lá. Tese 1. O pagamento prévio dos direitos autorais ao Escritório Central de Arrecadação e Distribuição, ECAD, em regra, é condição para a execução pública de obras musicais, ressalvada a hipótese em que o pagamento é realizado posteriormente mediante convênio. Tese 4. É possível a suspensão ou interrupção da transmissão ou retransmissão de obras musicais na programação de empresa quando não há prévio pagamento dos direitos autorais devidos. Tese 5. O autor pode cobrar por conta própria os seus direitos autorais, bem como doar ou autorizar o uso gratuito de suas obras, desde que previamente comunique à associação de sua decisão, sob pena de não afastar a atribuição da gestão coletiva do órgão arrecadador, no caso o ECAD. E tese 6, a comprovação da filiação ao ECAD e a obrigação de indicar as obras executadas não são requisitos necessários para a validação da cobrança dos direitos autorais por aquele órgão. Então, gente, vamos lá. Primeira coisa, o que é esse tal desse ECAD? Não é também chamado pelo nome completo, Escritório Central de Arrecadação e Distribuição. É basicamente uma entidade privada brasileira que ela é responsável por arrecadar e distribuir os direitos autorais das obras musicais quando elas são executadas em locais abertos ao público. Então, por exemplo, vai ter um evento e aí nesse evento haverá a reprodução de músicas. Nesse caso, é necessário pagar um determinado valor ao ECAD. Da mesma forma, imagina que em uma academia haverá a reprodução de músicas, ou então no saguão de um hotel, no quarto de hotel. Tá? O quarto de hotel também é considerado um local público para esses efeitos. Então, se um hotel quiser manter TV no quarto, precisa pagar de uma forma periódica uma taxa ao ECAD. E, gente, não importa se é TV por assinatura, não há duplicidade aqui. Mesmo que se pague já um valor, por exemplo, para a NET, para Claro TV, ainda assim é necessário também pagar essa contribuição ao ECAD. E aí o que o ECAD faz? Ele centraliza e ele distribui esses valores que são arrecadados aos autores, compositores, intérpretes, enfim, não é? A quem seria devida essa remuneração. O ECAD ele foi criado pela Lei 5.988 de 73 e há também algumas outras leis federais, até mais recentes, que também tratam sobre o assunto. Então, por exemplo, a Lei 12.853 de 2013. Então, gente, o que você vai pensar é assim, ó, o ECAD gosta bastante de arrecadar. Você gosta de dinheiro? O ECAD também gosta muito de dinheiro. Então, pensa assim que você vai acertar. Então, sempre
o ECAD vai cobrar. A não ser que você esteja ouvindo música dentro da sua casa, dentro do seu carro. Mas festinha de escola que vai tocar música, ECAD cobra. Festinha beneficente, sem nenhuma finalidade lucrativa, o ECAD cobra. Casamento, festa de aniversário, o ECAD vai cobrar. Evento da prefeitura sem cobrar ingresso, gente, não importa, tá? O ECAD sempre vai cobrar esse valor. E aí nós temos 4 teses aqui, não é? A primeira tese é essa que fala sobre o pagamento prévio. E aí o que ela nos diz? Você vai fazer um evento? Vou. O pagamento ao ECAD tem que ser prévio, tá? Não posterior, a não ser que você tenha um convênio com o ECAD que lhe permita pagar de forma posterior. E aí, a tese 4 vai falar sobre uma possível situação decorrente do não pagamento, que é o quê? É a possibilidade, inclusive, de suspender ou interromper a transmissão ou retransmissão de música. Então, imagina, por exemplo, que tem uma rádio que está tocando músicas sem pagar a contribuição ao ECAD. O ECAD pode conseguir judicialmente, inclusive, a interrupção da transmissão, até que seja regularizado esse pagamento. Beleza? Então, gente, não é só a possibilidade de cobrança, é inclusive a possibilidade de suspensão ou interrupção. Cobrança essa que, como nós já vimos, tem que ser antecipada. Então, tese 1. O pagamento prévio dos direitos autorais ao ECAD, em regra, é condição para a execução pública de obras musicais, ressalvada a hipótese em que o pagamento é efetuado posteriormente mediante convênio. Tese 4. É possível a suspensão ou interrupção de transmissão ou retransmissão de obras musicais na programação de empresa quando não há pagamento dos direitos autorais devidos. Agora imagine uma situação assim, professor, eu sou músico e eu não gosto desse ECAD, não gosto. Então eu mesmo quero, por conta própria, cobrar os direitos autorais que me são devidos. Eu posso fazer isso? Pode, você pode fazer isso sim. Mas, veja só, olha só como a coisa é interessante. Imagine que você vai fazer um show e você só vai tocar músicas autorais, suas músicas. E aí você foi contratado, recebeu o seu cachê e a empresa que lhe contratou não pagou nada ao ECAD. O ECAD pode cobrar depois a empresa? Pode, tá? Inclusive com tudo aquilo, até mesmo suspender ou interromper a transmissão. Sim, agora me responde, professor, então eu posso cobrar meu próprio direito autoral? Sim, você pode, mas você precisa previamente comunicar ao ECAD de que você está cobrando por conta própria. Caso você não faça, essa empresa que lhe contratou, essa pessoa que lhe contratou, não estará escusada de pagar ao ECAD. Professor, mas que loucura! Então quer dizer que eu sou contratado para tocar minhas músicas e mesmo assim, se eu não comunicar o ECAD vai poder cobrar direitos autorais? Sim. Por quê? Porque, gente, a transmissão de direitos autorais ou a cessão de direitos autorais não está implícita no contrato. Então, se você quer cobrar por conta própria e deixar claro que esses direitos autorais já estão inclusos no seu cachê, você precisa comunicar previamente o ECAD, beleza? Professor, mas tá, vamos voltar para aquilo que eu já falei. Eu não gosto do ECAD e eu não quero ficar comunicando. Então, vamos pensar assim, se eu não me filiar ao ECAD, isso muda alguma coisa? Gente, não tem isso, tá? Então, comprovação de filiação ao ECAD não é condição para que o ECAD possa cobrar os direitos autorais, tá? Então, se você não gosta do ECAD, se você já quer que naquele seu cachê estejam inclusos os direitos autorais, você tem que, de fato, informar previamente, porque senão a cobrança vai ser feita pelo ECAD de novo. Então, tese 5, o autor pode cobrar por conta própria os seus direitos autorais,
bem como doar ou autorizar o uso gratuito de suas obras, desde que previamente comunique à associação de sua decisão, sob pena de não afastar a atribuição da gestão coletiva do órgão arrecadador, o ECAD. Tese 6. A comprovação da filiação ao ECAD e a obrigação de indicar as obras executadas não são requisitos necessários para validação da cobrança dos direitos autorais por aquele órgão. Gente, já vou fazer aquele convite bem rápido, bem especial, tá? Se você ainda não é nosso assinante, acesse legislaçãointegrada.com.br e vem fazer parte do Clube da Lei, nosso clube de membros que dá acesso a todos os materiais de lei seca e jurisprudência e a mais de 100 planos de leitura, tudo que você precisa para o estudo completo, atualizado e organizado de lei seca e jurisprudência. Então vem fazer parte, só tem vantagem, o valor é super acessível e eu te aguardo. Vem também conhecer a Editora Integrada, vem publicar com a gente. Você vai ver que é mais fácil do que você imagina e vai ser um grande diferencial em uma futura prova de títulos. Então vem fazer parte, que eu te aguardo. E, gente, a palavra da sorte hoje vai ser música. Faz todo sentido, né? Então, digita aí música ou digita a sua música preferida, a sua música menos preferida, aquela música que valeria pagar a contribuição ao ECAD para poder ouvir. Então, conta aí pra gente, beleza? Com certeza a maioria das pessoas vai dizer que sua música preferida é Caneta Azul, Azul Caneta. Então vamos lá, seguindo em frente. Teses 2 e 3 serão conjuntamente analisadas. Tese 2. É devido pagamento de direitos autorais em espetáculos realizados ao vivo, ainda que o intérprete seja o próprio autor da obra e que tenha recebido cachê. Já adiantamos essa tese, né? Tese 3. É devido pagamento de direitos autorais por utilização de obras musicais em espetáculos carnavalescos promovidos pelo poder público, mesmo que esses eventos não visem lucro direto ou indireto. Gente, já comentei essas duas teses, né? Na verdade, vocês lembram aquilo que eu falei? O ECAD, como qualquer pessoa, o ECAD não é uma pessoa, né? Mas, enfim, gosta bastante de dinheiro, né? Então, sempre pensa assim, tá? Sempre que ficar na dúvida, ele vai poder cobrar. A gente pode cobrar até de TV em quarto de hotel. Então, baseado nisso, você acha que para uma prefeitura organizar um carnaval, ainda que não cobre ingresso, vai precisar pagar? Vai precisar. Até casamento precisa pagar, até aniversário. Então imagina aquele carnaval organizado pela prefeitura. Vai ter que pagar sim, não importa. A questão do lucro, direto ou indireto, não importa. Gente, até festa do ABC, tá? Imagina assim, aquela festinha da escola, tem que pagar, tá bom? Tudo tem que pagar, tá? E todos esses exemplos que eu estou dando já saíram em informativos do STJ, tá bom? Por isso que eu estou citando aqui vários e vários exemplos. Tudo já saiu em informativo. E quanto à tese 2, a questão é aquilo que eu falei. O intérprete da própria obra. Eu sou cantor, eu só canto música de minha própria autoria, né? Então não tem nem como falar que tem uma composição aqui de um terceiro. Não. Sou eu quem componho, sou eu quem canto, enfim, eu vou aqui do alfinete ao foguete. Mesmo assim, é necessário pagar a contribuição. Por quê? Porque o direito autoral, ele em regra, não está incluído no cachê. A não ser, não é, que haja um contrato específico nesse sentido, dizendo que ali já está incluído também o pagamento do direito autoral e com aquele detalhe que eu já falei, não é? Tem que previamente informar o ECAD, porque senão o ECAD vai cobrar. E aí, se isso aqui cai na sua prova, você vai dizer assim, que há uma autonomia do direito do autor que decorre da composição em relação ao direito conexo, que é a interpretação, que é aquele ato de cantar, né? São duas coisas diferentes. O cachê é para você cantar, é para você interpretar. Ninguém lhe paga cachê para você escrever música, tá? Então, é mais ou menos isso, é uma autonomia. Então, como é que ficaram as teses 2 e 3? Tese 2,
é devido ao pagamento de direitos autorais em espetáculos realizados ao vivo, ainda que o intérprete seja o próprio autor da obra e que haja recebido cachê. Tese 3 é devido ao pagamento de direitos autorais por utilização de obras musicais em espetáculos carnavalescos promovidos pelo poder público, mesmo em eventos que não visem lucro direto ou indireto. Seguindo em frente, tese 7, não cabe ao legislador nem ao Poder Judiciário interferir nas decisões do ECAD, instituição que administra interesses eminentemente privados, para definir qual critério mais adequado para a arrecadação dos valores referentes aos direitos autorais. Eu trouxe para vocês lá no material escrito no julgado, que trata de uma ação proposta por um hotel, questionando essa possibilidade do ECAD cobrar pelos equipamentos de rádio e de TV que estejam nos quartos do hotel. Porque, assim, em relação àquela TV que está na área social, até que não tem muita discussão, não. Mas em relação àquela TV que está no quarto, né, é realmente algo que para mim soa muito estranho. Mas, assim, o debate nem é tanto sobre essa questão de ser um local privado ou não, porque não é bem um local privado, né? É um local que há um fluxo de pessoas, não é? Mesmo que individualmente. Mas o grande questionamento aqui é o de que o hotel já paga a TV por assinatura, então já paga aquele valor pela assinatura, e que então haveria um bis e idem, ou mesmo haveria um critério desarrazoado nessa cobrança, que traria então uma oneração excessiva, enfim. Gente, sobre esse ponto, nós temos a tema repetitivo, é o tema 1066, que traz que é possível sim cobrar pela disponibilização de televisão e rádio em quarto de hotel, motel e afins, e mesmo que haja pagamento também de TV por assinatura, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Então, pagar a TV por assinatura não tem relação com esse valor que é devido ao ECAD. Então, o judiciário meio que tira o dedo da reta e diz, olha, isso aqui é um interesse privado dos artistas. Não cabe nem à lei, nem ao judiciário definir qual o critério adequado para a arrecadação e distribuição dos valores referentes aos direitos autorais. Gente, isso aqui é uma frase muito forte, né? Não cabe nem ao legislador, nem ao Poder Judiciário. Em última instância, isso aqui está correto, porque realmente definir o critério adequado para arrecadar e a forma com que se distribui entre os artistas esses valores arrecadados, realmente isso aqui é algo eminentemente privado. Né? Isso aí não tem muito como nem o judiciário, nem o legislador adentrar. Mas não sei se foi uma escolha muito feliz aqui no caso concreto, não é? Trazer um julgado que trata sobre isso aqui, sobre essa questão da possibilidade ou não de cobrar por TV, como um dos julgados que fundamenta essa tese. Porque, a rigor, o Poder Judiciário ele pode sim adentrar em situações para verificar se há ilegalidade, se há algo desarrazoado, enfim, não é? Claro que é possível, ainda que no caso concreto a decisão seja favorável ao ECAD. Uma coisa não tem nada a ver com a outra, né? Mas enfim, a tese ficou desse jeito aqui. Eu acho que a tese até faz sentido. O que não faz sentido talvez sejam algumas decisões utilizadas para fundamentar a tese. Né? Então, tese 7, não cabe ao legislador, nem ao Poder Judiciário, interferir nas decisões do ECAD, instituição que administra interesses eminentemente privados para definir qual o critério mais adequado para a arrecadação e distribuição dos valores referentes aos direitos autorais. Tem outro julgado também de informativo que fala sobre ônibus, só para complementar aqui. Se o motorista quiser rodar com o som ligado, tocando ali naquela FM do sucesso, tem que pagar também o ECAD. E seguindo em frente, a última tese de hoje, a tese 8, a transferência total e definitiva dos direitos patrimoniais feita pelo titular dos direitos autorais
se faz por contrato de cessão. A obrigação de publicar ou fazer publicar a obra artística por período ou número de edições determinados assumidas pelo autor se faz por contrato de edição. Tá, então aqui nós temos dois contratos que estão aqui no âmbito dos direitos autorais. Então, o contrato de edição e o contrato de cessão de direitos autorais. Qual o mais amplo dos dois? É o contrato de cessão? Então, ele é um instrumento pelo qual o autor transfere total ou parcialmente seus direitos patrimoniais, de forma definitiva ou temporária. E o contrato de edição? Aí aqui, o editor se obriga a publicar ou fazer publicar a obra com tiragem e tempo pré-determinados. Aqui não transfere direitos patrimoniais, apenas autoriza o uso limitado. Então, gente, vamos para duas situações diferentes. Na verdade, vão ser umas três diferentes, mas vamos para a primeira. Imagina que eu sou um cantor e aí eu celebro um contrato de edição com uma determinada gravadora, onde eu digo, olha, vamos gravar aqui 10 músicas. O objetivo aqui vai ser você gravar um CD. Esse CD ele vai poder ser vendido em uma tiragem de 1 milhão de exemplares até que acabem, não é, esses exemplares. Então você pode produzir até 1 milhão, não mais do que isso. Então aqui nós temos algo bem limitado, não é? Por outro lado, eu posso chegar para a mesma gravadora e dizer, olha, eu vou aqui te ceder total ou parcialmente os direitos referentes a essas músicas. Aqui, ó, são tuas, agora você vai me pagar e você vai utilizar da forma que você quiser. É algo bem mais amplo, não é? Agora vamos lá, forma que você quiser. Então você pode gravar um CD, você pode gravar um DVD, você pode gravar um LP, você pode gravar um disco de vinil, você pode, enfim, fazer o que você quiser. Então, por exemplo, você pode depois pegar só uma música desse álbum e gravar em outro CD junto com músicas de outros artistas, sem nenhum problema. Mas tem um pequeno detalhe. O artigo 49, inciso 5º, diz que a cessão só se operará para modalidades de utilização já existentes à data do contrato. Que lei é essa? A Lei 9610 de 98, tá? A Lei de Direitos Autorais. Então, vamos voltar para aquele exemplo. Imagina que na época que eu celebrei esse acordo só existia disco de vinil. E depois inventaram o CD. Então depois inventaram o streaming. A gravadora, a quem eu cedi esses direitos, vai poder eventualmente colocar essa música no Spotify sem uma nova autorização minha? Não, tá? Por quê? Porque a cessão só se operará para modalidades de utilização já existentes na data do contrato. Agora, olha a peculiaridade desse julgado que eu trouxe para vocês. Nesse caso, foi mais ou menos isso. Houve uma cessão, mas, posteriormente, a gravadora colocou as músicas no Spotify. Aí veio o artista e disse, opa, eu nunca autorizei que você colocasse no streaming. Se quer colocar em streaming, me pague, porque na época que eu fiz a cessão, não existia streaming. Aí qual foi a solução que o STJ chegou? Certo, mas na época que você fez essa cessão também, não existia ainda a Lei 9610 de 98 e não existia então esse artigo 49, inciso 5º. E aí, essa lei não vai retroagir para a época que você celebrou. Então, no caso concreto aqui, a gravadora ela pôde sim colocar essas obras no streaming, porque o contrato celebrado é anterior à Lei 9610 de 98. E eu fui até pesquisar quando é que surgiu o serviço de streaming. E a resposta eu achei que foi em 1995, com um aplicativo chamado Real Áudio. Quem era que lá em 1995 imaginava streaming de música, né? Enfim, mas já existia, tá? E em 1999 veio a plataforma Napster e posteriormente, que aí realmente para estourar de vez no segmento, Spotify, lá no ano de 2008. Então, desde 2008 existe Spotify. Quem diria, né? 2008 eu pensei que só existia Nokia Tijolão.
Mas é isso, gente. Então, como é que ficou a tese 8? A transferência total e definitiva dos direitos patrimoniais feita pelo titular de direitos autorais se faz por contrato de cessão. A obrigação de publicar ou fazer publicar a obra artística por período ou número de edições determinados assumida pelo autor se faz por contrato de edição. E meus amigos, por hoje foi isso. Eu peço desculpa se eu estiver falando um pouco baixo, além daquilo que seria esperado, mas eu realmente preciso poupar um pouco minha voz, porque já faz muitos dias que eu estou assim, e eu realmente gostaria de ficar logo bom. Então por hoje foi isso. Eu agradeço muito a você que ouviu até o final, deixa aquele comentário, curte, compartilha e até a próxima.